O programa Aprendiz Legal, ele é um programa que oferta aprendizagem profissional. Ele é uma marca da Fundação Roberto Marinho, que a gente implementa com parceiros institucionais. É um programa que ele tem quase 2 décadas já, então ele tem uma história aí há bastante tempo. Essa coalizão é fundamental, porque, primeiro, a gente entende que diversos atores diferentes, como os que estão representados hoje, têm trabalhado com o mesmo objetivo, que é proporcionar proteção para o jovem, levar trabalho decente para o jovem. Conexão. A minha contribuição na coalizão é porque eu sou responsável pelo programa de aprendizagem Aprendiz Legal, junto com nossos parceiros institucionais. As juventudes têm saído da escola para trabalhar, e aí essa falta de qualificação faz com que os jovens tenham menos oportunidades de conseguir experiências de trabalho que sejam relevantes. Então, a importância da gente reunir esses atores nesse pacto social pela aprendizagem profissional é para fortalecer a política pública, que é a política de maior relevância para a inclusão segura de jovens no mercado de trabalho, para fazer com que os jovens tenham acesso a esse direito de uma formação em serviço. Então, inclusão produtiva, né, é um termo que ele abrange vários processos, né, de inclusão de pessoas, né, a gente trata principalmente de juventudes, né, do recorte de 15 a 29 anos, no mundo do trabalho. A inclusão produtiva significa que, se a gente fala do jovem, ele tem que ter o direito à educação garantido, né, ele tem que ter a qualificação profissional necessária para poder aceder, né, às carreiras, então a formação específica, né, que ele precisa ter, a formação socioemocional, a formação digital, a formação, enfim, em competências fundamentais, que a gente chama, né, que são competências complementares ao currículo da escola. Então, em todo encontro de aprendizagem, os jovens têm a oportunidade de apresentar em público, debater sobre um tema, fazer síntese de conteúdos, refletir sobre a experiência dele na empresa, dialogando com os colegas. Então, são formas que a gente faz com que o jovem tenha a oportunidade de se desenvolver, desenvolver relacionamento, capacidade de construir networking, que isso são coisas que, para além das habilidades técnicas que ele precisa para desenvolver um trabalho, são relevantes para que ele consiga, de fato, ter uma inserção produtiva de qualidade. Gosto muito de falar, porém sou tímida quando estão me olhando. Mas no curso eu pude desenvolver isso. E o diálogo também, ele é muito importante, é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo do curso, assim, na trajetória, apresentação. E eu estou desenvolvendo muito no meu pessoal e profissional. Então, o nosso modo de fazer, que é um modo de fazer baseado nas metodologias da Fundação Roberto Marinho, ele vem da metodologia telecurso e de outros repertórios pedagógicos que a gente tem aqui na casa, e que é uma metodologia muito testada. Então, para além dos conteúdos que a gente faz curadoria e tudo mais, a gente tem esse modo de fazer pedagógico que é muito avaliado e testado como muito eficiente. Por que ele é eficiente? Porque ele ajuda os jovens a fazerem o desenvolvimento de habilidades que são difíceis de você trabalhar, por exemplo, na escola, em outros cursos de formação, que são as habilidades socioemocionais, as habilidades relacionais. Primeiro, é criar oportunidade para a juventude. Nós temos um ambiente diverso no mercado de trabalho, diverso na sociedade. E temos segmentos empresariais com dificuldade de contratar, de atrair jovens para a sua atividade profissional. Portanto, está aí no programa Aprendizagem uma grande oportunidade para as empresas, porque se você dá ao jovem uma oportunidade do emprego no programa Aprendiz, você vai aproximar esse jovem da sua atividade. Mais que isso, você pode formar esse jovem dentro da tua filosofia, os valores sociais, a responsabilidade social, se é com a cultura, se é com a educação, se é com a questão ambiental, enfim, você vai conquistar
essa juventude para as suas filosofias, portanto, para, como costumam dizer, vestir a sua camisa. Está aí a oportunidade. Hoje a lei da aprendizagem, ela emprega mais ou menos no Brasil em torno de 600 mil jovens, né? Até 24 anos. Então, ali a gente consegue medir, né, quantos jovens estão progredindo da aprendizagem para o emprego, quantos jovens estão concluindo esse processo de aprendizagem, porque infelizmente a gente ainda tem muita evasão, né, interrupção desse processo, pela baixa qualidade, né, desse processo de inclusão produtiva dentro das empresas. Nós tivemos uma evolução grande. Nós temos aí aprendizagem desde a década de 40, mas no programa Aprendiz, 2005, quando eu cheguei no Ministério do Trabalho, no governo do presidente Lula I, fizemos ali um processo de mobilização grande, além de aperfeiçoar a legislação, e agora passa de novo para um processo de aperfeiçoamento, acho que vai acelerar esse processo também, mas nós saímos de 48 mil para 615 mil esse ano. Então, o jovem, quando ele está fazendo parte de um programa de aprendizagem, ele tem a oportunidade de ter uma jornada de trabalho reduzida, ele tem uma jornada de trabalho caracterizada como aprendizagem, que ele tem um emprego seguro, ele tem um registro em carteira, ele tem férias remuneradas, ele tem os direitos trabalhistas garantidos e ele tem o direito de ter uma formação enquanto está fazendo o seu processo de trabalho. A gente tem um desafio ainda no Brasil de acesso, né? A gente poderia, por exemplo, em relação ao aprendiz, ter 400 mil aprendizes a mais do que a gente tem hoje, se as empresas cumprissem com a cota, né, estabelecida pela lei, o mínimo de 5% da força de trabalho. Mas a gente tem um desafio também de qualidade, né? A gente tem boa parte desses aprendizes hoje em funções administrativas, muitas vezes fazendo atividades laterais. E a gente precisa melhorar, qualificar esse processo durante, né, o trabalho, para que seja um trabalho de fato significativo para o jovem, para a empresa, e que dali ele possa progredir para uma outra oportunidade. A gente tem uma pesquisa de egressos que está até disponível no site da Fundação Roberto Marinho, no portal da Fundação, que é a nossa pesquisa de egressos do Aprendiz Legal. E ela traz resultados muito interessantes. Por exemplo, a gente consegue ter uma probabilidade de inserção dos jovens no programa Aprendiz Legal, quando a gente pega o recorte de tempo que a gente estudou, de 85%. Então, os jovens que passaram pelo programa Aprendiz Legal têm 85% de chances de se manter no contexto do mundo do trabalho. Os outros programas de aprendizagem, eles acabam tendo 20% menos. E por que a gente acha essa diferença? A gente entende que a diferença está justamente em fortalecer essas outras habilidades, que são as habilidades relacionais e as competências socioemocionais dos jovens. Uma coisa muito importante aí da aprendizagem de qualidade é você ouvir do público, do jovem, o que ele deseja também. Porque, por exemplo, às vezes você chega com um programa de aprendizagem já bem formatado, que é muito legal, funciona bem, mas às vezes aquela vaga de trabalho que está sendo ofertada não coincide com o perfil daquele jovem. Então é interessante também ouvir esse jovem para que ele possa manifestar os interesses dele, os gostos dele, o que ele gostaria de aperfeiçoar na vida profissional. Outra parte importante aí que a recomendação 208 traz, promover esse diálogo social entre todas as partes interessadas que fazem parte da aprendizagem. Então, por exemplo, ouvir das empresas também. Que tipos de vagas as empresas estão ofertando? Que tipo de vagas os jovens estão demandando para que possa fazer esse casamento, digamos assim, né, da oferta e da demanda, e você consiga adaptar à realidade daqueles jovens, daquele público-alvo daquela região ou daquele setor. Eu estava procurando emprego, não tinha oportunidade de ser efetivo em alguma empresa, porque é muito difícil, porque sempre está pedindo experiência, e o jovem aprendiz geralmente vem lá, não precisa de experiência, estava precisando, aí cheguei, fui para a igreja, falei assim, vou botar aqui, porque vai que dá certo. E aí eu passei no processo seletivo, foi muito enriquecedor para mim, porque apesar de achar que sabia tudo, porque em casa a gente tem uma experiência profissional contada de outras pessoas, mas a partir do momento que você passa a ser a experiência é diferente. Tem um pouco da bagagem dos seus parentes, familiares, amigos, mas a sua experiência é diferente.
Então, quando o jovem está inserido num contexto de qualificação profissional, muitas vezes ele é a primeira pessoa da família dele que conseguiu entrar num contexto corporativo. Então, muitas vezes vai ser a primeira vez que ele vai ter contato com um universo, um contexto corporativo. E aí ele vai entender como é que funciona a comunicação corporativa, vai entender como é que são as relações de trabalho, e isso muitas vezes engaja o jovem, faz com que ele tenha vontade de permanecer naquele lugar ou buscar lugares semelhantes, e isso mobiliza sonho, né? Isso faz com que se cresça perspectivas de horizontes. Dentro do Fundo das Nações Unidas para a Infância, né, a Unicef, a gente tem um programa chamado 1 Milhão de Oportunidades, um MIO. Esse programa está atuando já há quase 4 anos, ele foi lançado, né, em outubro de 2020. E dentro desse programa a gente tem 3 grandes frentes, né? Uma frente de formação profissional, onde a gente busca gerar condições, né, para que esses jovens adquiram essas competências que eu mencionei para o mundo do trabalho. Uma frente de empregabilidade, onde a gente busca, junto a empresas e governos, gerar oportunidades reais de trabalho para jovens através do aprendiz, do estágio do primeiro emprego, e a mobilização, né, junto com a juventude, a preparação dos jovens também para a participação cívica, cidadã dentro desse tema. Você tem uma parcela de empresas que às vezes não se sensibilizaram dessa responsabilidade social da empresa, que eles gostam tanto de falar, e rejeita essa tarefa de partilhar com jovens um aprendizado da sua atividade empresarial, dos seus desafios que tem nas empresas, e prefere pagar multa. A multa é muito baixa. Se tem, por exemplo, 5%, é R$200 por cada 1%, dá R$1.000. Ela é inexistente. Então, talvez tenha que fazer um ajuste legal, isso está sendo debatido no projeto de lei que está tramitando. Agradecer essa prontidão na construção de um sonho em comum e estamos muito confiantes, principalmente pelo que isso pode representar efetivamente de um fortalecimento e de um grande esforço nacional de implementação da aprendizagem profissional no Brasil. Essa coalizão é fundamental, porque, primeiro, a gente entende que diversos atores diferentes, como os que estão representados hoje, têm trabalhado com o mesmo objetivo, que é proporcionar proteção para o jovem, levar trabalho decente para o jovem, levar as garantias de direitos que eles têm. Cada instituição tem o seu método, tem a sua metodologia, tem os seus projetos. Quando a gente consegue unir esforço e unir essas instituições, e agora com o apoio do próprio ministro, a gente tende, então, a juntar esses esforços, juntar sinergia em prol de um objetivo único. Agora, evento como esse, de muitas entidades diversas participando, talvez seja a maneira mais eficiente. Ter a sensibilidade dos meios de comunicação seja talvez a maneira mais eficaz de chegar lá na ponta, chegar nas empresas, então, e provocar nos territórios debates que possam acontecer. E esses parceiros, eles são muito estratégicos porque eles estão em frentes diferentes nesse campo de entendimento do que é a inclusão produtiva segura para as juventudes, né? Então, a Unicef tem um papel de fazer esse acompanhamento, a OIT que traz para a gente o conceito de trabalho decente e que traz o debate sobre a qualidade das aprendizagens, né? O Ministério do Trabalho é inegável porque faz a política pública, implementa a política pública, e a gente tem uma frente aí de diálogo social com essa coalizão. E eu acho que essa coalizão ela vem nesse sentido, né, de oferecer a oportunidade de levar o conteúdo, né, do Aprendiz Legal da Fundação Roberto Marinho para organizações de base comunitária, organizações menores que estão nos territórios, ou seja, tem um vínculo maior com os jovens e conseguem trazer, a partir dessa qualificação, trazer a intermediação, né, os conteúdos importantes para que esse processo de aprendizagem seja mais acessível, mais inclusivo. Eu pude perceber e ver a grandeza que é o programa. Eu não tinha desejo de ser uma jovem aprendiz, mas a partir do momento que eu passei a ser uma, eu entendi a importância de ser jovem aprendiz e de estar dentro dessa política, sabe? Vai além de só trabalho. As coisas que se eu tivesse em casa parada, eu estaria pensando só em um emprego básico, não me veria inserida num mundo
que é o futuro, né? Eu sou o futuro do trabalho no Brasil.